Tudo bem, minha gente? Pois é, quem está sentado aqui nessa posição hoje não é Delange Ribeiro apresentando o Delange Cast. Sou eu, Marcelo Boer, entrevistando Delange Ribeiro. Tudo bem, Delange? Tudo bem, Marcelo. Hoje é você que está na posição de entrevistada. Pois é, tô aqui do outro lado da mesa. Pessoal, acompanhe o canal da Delange, deixe o like. Vídeos incríveis aí que a gente já tem postado. Eu digo a gente porque eu tô tão íntimo já fui entrevistado 3 vezes por esta cidadã aqui e eu acabo, às vezes, me sentindo sócio. Delange, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho do seu histórico profissional. Gente, a Delange, ela é formada em serviço social, pós-graduada em administração de empresas e MBA em relações internacionais e diplomacia. Também é palestrante internacional e CEO de sua própria empresa no terceiro setor. Ela oferece consultoria e assessoria para entidades filantrópicas em todo o Brasil, além de treinamentos e capacitações. Delange, como você diz, bem-vinda. Obrigada Delange, eu por tenho ter a uma. coragem de me entrevistar. Vamos lá. Delange, eu tenho uma curiosidade sobre. Você é piauense, não é isso? Sim, eu nasci no Piauí. Nasceu no Piauí. Eu tenho curiosidade sobre a sua infância e como foi a sua chegada a São Paulo. Conta pra gente aí, todos os detalhes. Bom, eu nasci no sertão do Piauí. O meu pai, ele veio trabalhar em São Paulo, então ficou a minha mãe e os meus irmãos. E aí ele trouxe a gente, né? Eu tinha 7 anos quando a gente veio para São Paulo. Chegamos aqui numa tarde de janeiro. Que ano Muito. foi isso? Isso. Ai, não me lembro. Senão vocês vão descobrir minha idade. Ah, te- tentei forçar a barra, não deu. Então, foi isso nos anos 80 por aí. Então, foi bem difícil no início, assim, mas a minha infância foi muito gostosa lá no Piauí, assim. Eu tenho poucas recordações, memórias afetivas muito boa, uma coisa tranquila, muito simples. Certo. Vocês são em quantos? Vocês têm irmãos, né? Quantos irmãos? Então, eu tenho mais 4 irmãos, eu tenho uma irmã que mora fora do país, eu tenho um irmão, o José Célio, tenho outro irmão, Drivan, e tenho o Paulo. Então, no total somos 5. E sua irmã que mora fora? Qual o Minha nome irmã, dela? Célia. Célia. Bacana. E você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Normalmente, nessas situações, a irmã mais velha acaba assumindo função de pai e mãe, né? É, irmã mais velha sempre é isso, né? Tudo sobra pra ele, né? E você chegou a pegar esse peso, assim, de ter que. Muitas vezes, aquela coisa do pai e mãe nessa situação, fala: olha, você é mais velha, cuida deles. Ó, você tem que dar exemplo. Rolou muito disso? Alguns momentos, sim, rolou. É, Que eu ajudei bastante, assim, a minha família, meus irmãos, meus pais. certo. Bom, aí você começou a estudar, você tinha 7 anos de idade. E aí, quantos anos você começou a trabalhar? Então, como eu falei, eu cheguei em São Paulo com 7 anos, logo a gente veio morar a Vila Madalena, aqui em São Paulo, um bairro muito bom. E minha infância foi super legal nesse bairro, né? E aí, também muito difícil na escola, muitas dificuldades. Meus pais tinham uma vida muito simples. Meu pai era frentista, a minha mãe trabalhava numa fábrica de chocolate, então a gente ia para a escola. E aí chegava, ela tinha que lavar o uniforme para usar no dia seguinte. Cada um só tinha uma peça de roupa. Então, assim, foi muita luta, foi muito trabalho. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos, já com registro na carteira de trabalho, numa papelaria. Então, eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, das Qual duas. idade você tinha? Eu tinha 14 14. anos. Eu trabalhava à tarde, das 2 às 8 da noite, e eu saía de lá, eu ia para um curso de inglês. E eu chegava fedendo no curso de inglês, eu fedia criolina, porque eu tinha que fechar a loja
e lavar a loja e passar criolina. Nossa. E na época tinha essa cultura de criolina, né? De Como desinfetante. criolina. Nossa, E queimava o nariz. era muito. Eu chegava assim, ninguém queria sentar perto de mim. Então foi momentos difíceis. E sábado eu também trabalhava nessa papelaria das 10 às 7 da noite. Então, assim, eu tinha pouco tempo para poder estudar, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, quando todo mundo estava namorando, paquerando nessa idade, 14, 15 anos, eu já estava trabalhando. Eu estudava muito, assim. A biblioteca da escola, praticamente, eu li todos os livros daquela época. Então, eu sempre amei leitura, sempre amei estudar. Sempre tive muita sede de aprender na minha vida. E é interessante, eu percebo que todo mundo que passa por esse tipo de experiência, igual a sua, mergulha nos livros. É uma fuga boa, né? Eu sempre li muito, sempre É, gostei, curiosidade. Na escola sempre amei história, geografia, assim, a professora explicava na aula, eu nem precisava estudar, porque eu tinha aquela paixão por sim. história, por geografia, por conhecer o mundo. Obviamente você começou a trabalhar cedo por necessidade, não por vontade, né? E você sente que foi interrompida algumas passagens na sua vida? Sim, algumas coisas na minha vida foram puladas, né? Como eu disse, com 14 anos trabalhando, quer dizer, eu era uma menina, né? O que que eu sabia da vida? Eu lembro que meu primeiro dia de emprego eu chorei. Imagino. Eu Sozinha no chorei mundo você sentiu, né? sozinha no mundo. Várias vezes eu chorei, depois a gente vai acostumando. Então, várias fases da minha vida pulou responsabilidade muito cedo. Então, eu trabalhei 6 meses nesse lugar, depois eu fui trabalhar em uma universidade, e aí eu passei a estudar à noite, fazer o ensino médio à noite, e me deu um desespero muito grande de fazer o ensino médio à noite, porque eu tinha muito medo de dormir nas aulas, de não Ah, acompanhar, entendi. por terminar tarde. Foram fases difíceis, também teve fases muito boas, e eu dou graça a tudo que eu sou hoje por todas essas fases que eu passei, foi de muito aprendizado. É o que não mata fortalece, né, Delange? E quais eram os seus sonhos naquela época? Ah, os meus sonhos de menina, eu sempre fui muito sonhadora, Marcelo. Até hoje eu sou sonhadora. Então, assim, os meus sonhos que eu me lembro era trabalhar, era conhecer o mundo. Com 14 anos, eu já tinha um sonho de conhecer o mundo. Meu sonho era conhecer os Estados Unidos, a Europa, porque eu via nos livros aquilo. Sim. E eu falava assim, um dia eu vou conhecer, mas eu não tinha noção da dimensão disso, do que era viajar fora do país, porque eu falava para os meus colegas, professores, todo mundo ria. Ah, como que uma menina pobre, muito pobre, vai viajar para os Estados Unidos? Então, assim, eu fui guardando os sonhos para mim. Eu nunca falei. E eu queria muito estudar, fazer uma faculdade boa. Então, assim, meu sonho nunca foi fazer USP, sempre foi fazer PUC. E pela uma coisa do destino, Deus, eu fui trabalhar na PUC de São Paulo. E lá eu Poxa, pude estudar, porque quem é funcionário, né? entendi. É, tem, tem bolsa de estudos. Então sempre foi PUC. Meu sonho, falei, um dia eu vou estudar na PUC. A PUC era caríssima. Então, assim, é uma coisa que eu falo, de acreditar nos sonhos. Eu sempre falei PUC. E um dia eu fui trabalhar na PUC. Olha, Eu entrei na PUC, eu tinha feito 15 anos. Já era meu segundo emprego. esse lance de mentalizar, se a gente mentaliza coisa ruim, acontece. Da mesma forma, quando a gente mentaliza coisa boa, sonhos, né? Como você disse, que você sonhava. Tem um dito que diz que quando você. Um ser humano, né? Ele para de sonhar, ele tá morrendo por dentro e não sabe. O sonho ele alimenta, né? E essa menina sonhadora que tinha vontade de conhecer o mundo, e aí, esse sonho foi realizado? Essa menina se formou e em serviço social na PUC, fui trabalhar e meu sonho era conhecer o mundo. Ainda continuo. E meu sonho foi realizado, uma parte dos meus sonhos, porque cada um tem um sonho. Meu sonho era conhecer o mundo. Então, eu viajei para muitos países desse mundão aí e quero continuar viajando. Então, meu sonho foi realizado, que meu primeiro sonho era conhecer a Itália, porque eu estudava nos livros Pompeia, e meu sonho era conhecer Nossa. Pompeia na Itália. E aí eu fui, quando eu cheguei em Pompeia, e olha que eu fui para Veneza, para outros lugares, quando eu cheguei em Pompeia, eu sentei e chorei,
Que bacana. E lembrei daquela menininha. Aquele Ri- sonho foi realizado. Nunca pude imaginar que eu fosse chegar em Pompeia, assim, com 10, 12 anos nos livros, estudando história. Até para você era inexequível, né? Era um Era, sonho, mas mesmo assim você falava, é um sonho que até aquele momento, sim, naquela fase da tua vida era inexequível e se tornou exequível. sim. E eu Bacana. sempre programei muito, assim, as minhas viagens, os meus sonhos. Eu sou daquela, assim, tô motivada por sonho, então eu colo fotografia dos lugares que eu quero conhecer, dos sonhos que eu quero realizar. E eu fui em Pompeia, então eu falo assim, a palavra, ela tem poder. É muito forte isso. E aquela menina foi parar em Pompeia, na Itália. Quem diria? A palavra tem poder. Sim. Como assim também fiz universidade, PUC de São Paulo. Eu falava assim, eu quero fazer PUC. Imagina que meus pais não teriam condições nenhuma de pagar uma PUC. Sim. E eu falo assim, quando a gente tem um sonho, assim, a gente não tem que pensar às vezes no financeiro, sabe? A gente tem que ter o poder da palavra, determinar que aquilo vai realizar. Deus, ele vai colocar oportunidades na tua vida para que aquilo se Se realize. for da vontade dele, é Sim. verdade, né? E ele me colocou na PUC, sabe? O poder da palavra. Que E bacana. eu pude fazer minha universidade porque eu era funcionária. Olha que bênção, né? E você atua no terceiro setor, você tem uma empresa no terceiro setor. Na verdade, eu te conheci por conta dessa questão do terceiro setor, né? Na verdade, eu fui descobrir o que era terceiro setor através de você, que eu não entendia o que era uma empresa no terceiro setor. Fala primeiramente para a gente qual é a atuação do terceiro setor, o que é o terceiro setor e fala um pouco sobre sua empresa no terceiro setor. Então, eu trabalhei muitos anos como assistente social, eu ainda trabalho hoje. E tudo que eu aprendi, eu falei assim, eu vou montar uma empresa para dar consultoria, assessoria para as entidades filantrópicas, né? Então, o terceiro setor hoje são as instituições filantrópicas, né, que estão no terceiro setor. Então, são a educação, assistência social, saúde, né? Isso são todas as instituições do terceiro setor, né? As pessoas às vezes falam ONGs, né? Então, esse é o terceiro setor, que são as instituições filantrópicas. Então, hoje eu atuo na área da educação, como consultora, na área da assistência social e da saúde. Eu trabalho nas certificações para o governo, que são as entidades que querem ter um SEBAS, que é o Certificado de Assistência Social. Então, elas contratam meu trabalho para isso. E, além disso, eu faço capacitação e treinamentos em o âmbito do terceiro setor. Hoje eu atuo. E aí eu tenho a minha empresa já faz 10 anos, inclusive agora em novembro ela está fazendo 10 anos. Então, hoje eu atuo em mais de 10 estados brasileiros, vários lugares aqui da cidade de São Paulo. É um prazer muito grande, assim, a gente conhece tanta gente, a gente faz amizade, e de você levar o teu trabalho, de poder capacitar as pessoas e ajudar as entidades a ter as certificações, a melhorar, isso é muito bom. Isso é prazeroso, sabe? De saber que você vai lá, você pega do zero, você, né, coloca nos eixos, então isso é muito bom. Eu costumo dizer que quem tem um tipo de trabalho que cuida do que eu considero de algo mais precioso nesse mundo, que são pessoas, é gratificante, né? É a tua área de atuação. E o que fez você escolher essa carreira aí do serviço social? Então, assim, eu nunca quis ser assistente social na minha vida. Eu sempre quis fazer psicologia. Olha, E eu prestei na época o vestibular de psicologia e era muito concorrido psicologia. E aí eu não entrei, faltou, assim, acho que poucos para eu entrar. Eu falei assim, então eu vou fazer serviço social 1 ano e depois de 1 ano eu peço reopção para a psicologia. E as matérias afins de serviço social, você pode depois fazer equivalências dela. Então, eu entrei no curso de serviço social, nunca passou pela minha cabeça. Aí, cursei 1 ano, me apaixonei pelo curso e dou graças a Deus que hoje eu sou assistente social e que eu não fiz psicologia. Então, Deus, ele sempre tem um propósito na vida da gente. sim. Então, ele sabe sempre o que é melhor para a gente. Às vezes você quer muito uma coisa, um curso, alguma coisa, e às vezes você não tem um dom para aquilo, como eu não teria mesmo. Sim. Então, é uma paixão ser assistente social. E quais os desafios que você tem que enfrentar
obviamente, na sua empresa, né, por conta da atuação no terceiro setor? O que Olha, mais pega aí? tem bastante desafios que são, alguns dos desafios quando você vai protocolar documentos junto aos órgãos públicos. É uma coisa muito demorada isso, então isso demora bastante. É de você ter a resposta a isso, às vezes o cliente ele não entende isso. Então é muito complicado isso. E outros desafios às vezes a pessoa ela não valoriza muito o assistente social. Não falo só as instituições filantrópicas ou empresas, qualquer lugar que você for trabalhar, tem lugares que não valorizam. Acham que assistente social é só para pobre, que atende de qualquer jeito. Então, o piso hoje do assistente social é muito baixo no país. Então, isso é um desafio muito grande. Cada dia você tem que provar que você é competente para você ganhar o teu salário, ser bem remunerado. Então, ninguém hoje dá muito valor para o assistente social. Então, o assistente social ele tem que cada vez mais estar capacitado, buscar o valor dele, da prática dele. Porque todo mundo acha que o assistente social é só para atender pobre. Isso não é verdade. E qual é a contribuição que o terceiro setor tem a oferecer para o Brasil? Hoje no Brasil, assim, todas as atividades para a população, como saúde, educação, assistência social, quem que faz hoje é o terceiro setor. São as instituições filantrópicas que exercem esse papel. Então, Poxa, vamos falar de educação, né? Temos as universidades, temos as escolas de educação básicas. Elas, para ter a certificação do SEBAS, elas oferecem bolsa de estudo para os alunos, né? Na universidade a gente tem ProUni, tem as bolsas sociais. Então, essa é uma das contribuições para o terceiro setor de mudar a realidade daquelas pessoas na educação. Na assistência social, a gente tem vários projetos, tem o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que tem feito um trabalho muito grande no Brasil. Só que precisa de muito mais num país com mais de 200 milhões de habitantes. Na saúde, a gente tem os hospitais filantrópicos que atendem essas pessoas. Tem as Santas Casas. Então, o terceiro setor, praticamente hoje, ele faz um trabalho muito grande que o governo deveria fazer. Então, o governo, cada vez mais, ele está colocando essas atividades para o terceiro setor. Então, hoje é o entendi. terceiro setor. Desde a história do país, quando começou a chegar a filantropia aqui, né, que chegaram os religiosos, os jesuítas salesianos, todas as pessoas que fundaram os primeiros trabalhos sociais, que a gente tem as casas pias, as santas casas. Então, isso sempre foi o terceiro setor. Entendi, poxa, que coisa. E é um Que setor que as pessoas não conhecem muito bem a área de atuação, né? não conhece a área de atuação. Ou acho que conhece de forma equivocada ainda. Isso. O terceiro setor é muito grande no país, precisa de muitas pessoas capacitadas. Inclusive, eu dou curso de formação para o terceiro setor, de capacitar as pessoas, de capacitar as instituições e gera muito emprego a área do terceiro setor. Só que Sim. você precisa conhecer e precisa estar capacitado. Só que para trabalhar no terceiro setor, eu falo, precisa gostar, tem que ter a veia. Sim, tá lidando com gente. Lidar com Você gente precisa gostar de não é gente. fácil. Aproveitando o gancho que você falou das capacitações, né? Você tem alguns cursos online, inclusive um deles de prosperidade, no qual eu tive o prazer, você me convidou, a gente deu aula junto, né? Em um desses cursos, muito bacana. Fala um pouquinho para o pessoal aí desse curso online, principalmente esse voltado à prosperidade na maneira de Deus, baseado na maneira de Deus. É como você leva isso, né? Explica aí. Então, eu fiz um curso de prosperidade, isso há alguns anos atrás, foi um curso de 4 anos. Então, tudo que eu aprendi nesse curso, eu remodelei e criei o meu curso de prosperidade baseado na maneira de Deus. Só quando a gente fala, às vezes, prosperidade, as pessoas, elas sempre acham que prosperidade é só dinheiro. Mas prosperidade não é só dinheiro, né? É toda a área da nossa vida. Prosperidade é dinheiro, é espiritual, é você ter bons amigos, é você ter saúde. Então, tudo isso é prosperidade. Então, eu sempre fui muito uma pessoa de fé. E aí, eu resolvi trazer algo muito diferente do que existe no mercado hoje, porque as pessoas estão um pouco cansadas, dos cursos.
Então, o meu curso ele é totalmente baseado no que está na Bíblia, né? De você se tornar uma pessoa próspera, baseado na palavra de Deus, seguir os ensinamentos de Deus. Então, o meu curso, Marcelo, você deu uma aula, é um curso online, é pelo Meet, ele é ao vivo, ele tem duração de 9 meses, com 2 aulas por mês, de 2 horas, mais ou menos, e sempre tem um palestrante, uma pessoa diferente. Então, a gente ensina a pessoa a ser próspera, a sair do Egito. Falo brincar, sair do Egito. Porque tem pessoas, né, falando de Bíblia, que ficam lá no Egito, chorando as cebolas do Egito, na escravidão, mas não tem coragem de caminhar rumo ao deserto para chegar à Terra Prometida. E um detalhe ainda, né? Muitos desses que saem do Egito estão no processo de ir para a Terra Prometida. O corpo deles já saiu do Egito, mas eles continuam agindo como se estivesse no Egito, né? E esse processo todo até a chegada à Terra Prometida é o que faz a lapidação, né? Isso. O curso é 9 meses e a gente aprende tudo no curso, porque a gente prepara as pessoas para isso. Porque não adianta você falar de prosperidade, tudo isso, só que você tem conhecimento. A gente tem aula desde educação financeira. Primeiro você precisa aprender a cuidar das suas finanças, a equilibrar tudo isso. Tem aula de inteligência emocional. Então, assim, são várias disciplinas que as pessoas já têm. Primeiro você tem que ser para depois ter. Porque você precisa se autoconhecer para poder caminhar. E no final do curso, Marcela, a gente ensina as pessoas a escrever o seu plano de ação, o seu projeto de vida, que é o seu plano de prosperidade. Então, assim, várias pessoas conseguiram mudar a sua vida, conseguiram mudar a sua realidade, enxergando coisas, pensando diferente o que elas querem para a vida dela. Sim. E tem gente que às vezes não quer, que às vezes assim, tô bem aqui, minha vida tá ótimo, então Sim. isso que é realmente Eu quem sou quer se testemunha dedicar. de muitos feedbacks que você teve referente a esse teu curso. Eu já ouvi muitas pessoas darem feedback positivo da transformação que você conseguiu fazer através do teu treinamento. E o que que inspirou você a criar esse curso aí? Obviamente que o resultado final é você vai estar ajudando pessoas. Qual foi a inspiração? Então, como eu sou da área do serviço social, a gente sempre trabalha muito o protagonismo das pessoas, a questão do empoderamento delas, de que elas possam mudar a realidade delas, a gente orientando. E uma vez eu escrevi um projeto chamado Cartas para o Futuro, e a gente apresentou esse projeto fora do país, e foi muito legal. E a partir disso, com esse curso que eu fiz de prosperidade, eu juntei tudo isso e resolvi montar o meu curso. Eu sou muito apaixonada por essas questões de sonhos, de escrever os teus sonhos, de como que a gente tem que escrever a maneira correta. Então, aí eu montei o meu curso. Então, assim, é prazeroso. A gente tem um grupo. Eu estou abrindo uma turma nova agora em agosto. Se você quiser se inscrever, mande mensagem aqui, a gente entra em contato. E o curso é ao vivo, né, online. E é prazeroso falar de Deus, falar de ser próspero em todos os sentidos, não só em dinheiro, mudar a realidade das pessoas. Então, é que as pessoas possam sair do Egito, que elas possam chegar no deserto, entender o que elas querem para ela, quais são os sonhos, e no deserto ela vai aprender a caminhar para chegar na terra prometida. Só que às vezes tem pessoa que chega no deserto, tá lá, às vezes volta para a terra prometida, volta de novo, ou às vezes a pessoa tá chegando lá na terra prometida e volta de tudo para o Egito. Então, o curso a gente orienta as pessoas, muito bacana. Então, é um curso que dura 9 meses, a mensalidade não é muito cara e, assim, é prazeroso, assim, falar sobre como as pessoas podem modificar a sua vida. E o resultado final conta isso, né? O resultado final. A gente falou da Delange, que veio para São Paulo com 7 anos de idade, veio lá do Piauí. A Delange que começou a trabalhar na PUC, se formou na PUC e hoje é uma empresária bem-sucedida, ministradora de cursos, treinamentos, capacitadora.
Obviamente, você teve que superar inúmeras coisas, transpor obstáculos. Me fala da questão de superação e inspiração que você teve aí para Delange de hoje, que está aqui na minha frente, estar podendo ter êxito na sua vida pessoal e profissional. Teve várias fases de superação na minha vida. Uma fase de superação quando eu estava na faculdade, que eu trabalhava 8 horas, e que eu precisava fazer estágio. Então, eu começava a trabalhar 8 horas, saía 11 da noite da universidade, morava um pouco longe, e tinha que fazer estágio sábado e domingo. E estudar para as provas, fazer o trabalho, período de TCC. E foi uma fase muito difícil que eu pensei em alguns momentos de trancar o curso e depois voltar. Mas isso foi uma superação, acho que não para mim, como tem muitas pessoas que também passaram por isso, mas se eu tivesse alguém que talvez tivesse segurado na minha mão de falar assim, vamos, que vai dar tudo certo, talvez teria sido mais fácil, porque era muita coisa na minha cabeça, estudar muito, o curso exige E como você muito. encontrou forças nessa fase aí? Toda a minha força que eu encontrei, toda a minha vida sempre foi Deus. Sempre Deus na minha vida. Eu falo, Deus sempre dirigiu a minha vida. E dificuldade, como que eu ia fazer estágio trabalhando, sabe? Graças a Deus que eu tive uma chefe que compreendeu e que me deixou alterar meu horário para que eu pudesse fazer estágio durante a semana. Eu também tinha que fazer final de semana, porque eu tinha uma carga horária que precisava cumprir para o estágio. Então, assim, praticamente durante 4 anos da minha vida era de domingo a domingo. Então foram fases de superação. Eu falo superação de onde eu vi, do sertão, aonde eu cheguei, porque assim, eu sempre tive muito foco naquilo que eu quis. Então, eu sempre fui à luta dos meus objetivos. Então, nunca fiquei esperando cair do céu. Sempre corri, sempre trabalhei muito, sempre estudei muito. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho, né? Então eu te pergunto, quais foram as pessoas que seguraram tua mão e te apoiaram nessa jornada aí? Olha, a primeira pessoa assim que segurou a minha mão assim na minha jornada, assim, a gente tem que falar, claro, foi Deus. Mas tive alguns amigos que seguraram a minha mão, teve minha mãe, né? Só por você ter pai e mãe ali, a família, né? De você voltar para casa ter uma Sim, família, a família é tudo, né? Então, isso é muito importante, né? sim. E Teu pai, tua Deus, mãe, eles sabem quem eles são. É, fala o nome de algumas pessoas que você lembra que te ajudou aí, que naquele momento comprou tua briga junto com você. Pessoas da tua vida pessoal ou até na profissional. Tem vontade de falar o nome de alguém olha, em especial? eu tive muitas pessoas assim, se eu falar, eu acho que eu vou Pode esquecer ser, de. vou me ficar injusto, né? Acho que seria injusto, Concordo. mas assim, eu tenho muita gratidão. Quando eu terminei o curso, eu escrevi um caderno de gratidão para Ah, todas sim. as pessoas que Você já passaram, externou isso. já externei, que passaram na minha vida. Então, assim, se eu falar agora, acho que eu posso esquecer de Tá. alguém. Mas a gratidão, assim, por todos, né? Eu escrevi para todo mundo esse caderno de gratidão. De forma sintetizada, que conselho que você pode dar para quem está ouvindo tudo isso que você está falando, do que você passou e está passando pelo que você comentou, o que passou para chegar nesse onde você está hoje, que você passou durante todo esse processo, o que que você pode dizer de motivação ou de instrução para essa pessoa? Olha, acho que a primeira coisa na sua vida é você precisa ter Deus. Tenha Deus na tua vida, tenha uma intimidade muito com Deus, tenha muita fé. E tudo que você for fazer na sua vida, você coloque Deus na frente. Conte para Deus quais são os seus planos. Então é isso que eu falo. Tenha Deus, tenha claro quais são os seus objetivos na sua vida. Procure as pessoas certas, né, para que elas possam te ajudar na sua vida. E se dedique, estude, busque, foque. No momento você vai ter que abrir mão de várias coisas
para ter aquilo que você deseja ter na sua vida. Então, isso é muito importante. Mas eu falo, se você tem Deus, é muito mais fácil, se você tem tua família. E a gente precisa ter gratidão a tudo isso. Sim. E como você consegue equilibrar sua vida pessoal, profissional? Você tem várias atribuições como empresária, como mulher. Como você consegue esse equilíbrio? De onde você tira esse equilíbrio? Olha, eu sempre fui uma pessoa que li muito essa questão da inteligência emocional, sempre busquei muito isso. E, e sabe que minha profissão é muito mais pesada, essas coisas. É, eu me realizo, busco nas minhas viagens. Isso que eu ia te perguntar. Que Elas contribuíram? viagens, que viagens são os meus sonhos. Então, assim, é uma válvula de escape. Então, assim, sempre eu faço uma viagem a cada 6 meses para recarregar as minhas baterias e voltar bem para continuar tocando a minha vida. Isso é o que me preenche, mas tem pessoas que preenchem de outra maneira. Então, eu amo viajar, eu amo ver o mundo, conhecer lugares, conhecer história. Então, assim, isso é um brilho no meu olho, é poder E você viajar. acredita que essas viagens, obviamente, como você já mencionou, que elas conseguem te dar um alicerce na vida pessoal, por recarregar suas baterias, mas assim, na vida profissional, elas agregam para você na sua vida profissional a vivência que você tem nessas viagens? Sim, na vida profissional elas agregam muita coisa, porque quando você se joga no mundo em um país desconhecido que você não conhece, você precisa ter um pouco de tudo. Você precisa ter liderança, você precisa ter jogo de cintura, você tem que se virar com aquilo que você tem. Então, isso serve para o seu lado profissional. Um Sim. país que você não fala a língua, que você tem que se virar, falar inglês, seja o que for, eu falo pegar o metrô, pegar uma coisa, isso você está preparada para a tua vida profissional. Você vai estar um pouco à frente lá de cima de que, às vezes, uma pessoa que às vezes tem dificuldade, ela não consegue viajar nem aqui dentro do Brasil, às vezes porque tem medo de algumas coisas. Então, na minha opinião, isso ajuda muito, isso agrega muito e também conhecimento, você ter vocabulário para poder conversar com pessoas. Então, é importante, até para o teu emprego, seja qual for o teu cargo, isso é muito importante, conteúdo, né? E te ajudar no seu trabalho, no seu dia a dia. Sim, dessas viagens que você fez aí, em especial, tem alguma que trouxe uma transformação? Alguma dessas viagens em especial trouxe uma transformação significativa na sua vida? Olha, várias, mas teve uma que eu fiz assim que trouxe tão forte que foi em 2021, que era o meu sonho também conhecer, que eu escrevi no meu projeto de prosperidade, que era conhecer Maldivas, né? As Ilhas Maldivas. Então eu fui para Maldivas, eu fui sozinha, com a cara e a coragem. E quando eu cheguei em Maldivas, eu passei pela imigração, tudo certinho. E bem na saída, um guarda me parou, ele perguntou para onde eu ia. Aí eu expliquei, aí ele voltou comigo, passou de novo a minha mala no raio-x várias vezes. Aí ele tirou todas as minhas roupas, aí ele começou a perguntar, sabe aquela série de aeroportos? É aquele mesmo, quem pagou minha Tirou as viagem? roupas da mala, né? Tirou todas as Das roupas roupas da da mala. mala, aí jogou lá no chão, quem pagou minha viagem, para onde eu ia. Eu sei que aí me colocaram numa salinha, eu passei por 4 interrogatórios diferentes com as mesmas Nossa. perguntas. Que hora eu comi? Todas essas perguntas que a gente vê em aeroporto. E durante todo o tempo eu estava muito tranquila, porque eu não devia nada. E eles estavam desconfiando que eu estava carregando droga dentro de mim. E Pera, aí, eles estavam desconfiando que você tinha ingerido cápsulas de droga, é, é isso? Meu isso. Deus. Ah, mulher sozinha lá, por que que tá viajando sozinha aí pelo mundo? Então, era dúvida. Então, isso foi das 8 horas da manhã. Eu fiquei detida lá. Aí depois eles me levaram para um hospital para fazer exames, para Cara, saber se eu tinha alguma coisa. Então, assim, foi um momento de. Eu tive que manter minha tranquilidade, porque eu não devia nada, de conversar com eles, sim. de entender o que estava acontecendo. E E não foi um tinha, dia no inteiro. aeroporto não tinha equipamento Não, para. eu perguntei para eles, aí eles falaram que a máquina estava quebrada,
E aí tinham que me levar Que é para, ultrassom, uma máquina de ultrassom, né? para o hospital. Aí lá fez todos os exames, tudo. Nossa. Então, assim, você tem que manter firme, Mas e muita. aí depois? Ficaram tudo com cara de azulejo? Te pediram desculpa e tchau, né? Não, Famosa cara de azulejo, ninguém né? me pediu desculpa de nada, eles acreditavam que eu tinha alguma coisa dentro de mim. Ficaram decepcionados. Ficaram, aí me deixaram de volta no aeroporto, tudo. Mas assim, foi um momento assim que você tem que ter muito equilíbrio. É você e Deus. Sim. É você Mas e você Deus. imagina o que que você acredita que pode ter levado eles a cismar com você? Vamos usar o português bem claro aí. Mulher sozinha, viajando, né? Num país que é um paraíso, né? Ah, aqui que uma mulher sozinha vem fazer em Maldiva, sendo que a maioria das pessoas que vão para Maldivas, primeiro é casal e depois família. Uma mulher sozinha, alguma coisa tá fazendo de errado. Então, isso é É, a suspeita deles. E eu também não sei, porque é um país muçulmano, mas é um país que persegue muito aos cristãos. Dentro da minha mala tinha uma Bíblia, todo hum, lugar que eu vou eu sempre levo. tá explicado. Então, não sei se também foi isso. É, juntou tudo, foi uma junção de fatores. Então, mas foi um momento que você tem que ter muito equilíbrio Sim. e saber o que eles estão Você ficou falando. quantas horas ali? Deu quase 7 horas. Poxa, De entender o que está acontecendo, eles me deram papéis para assinar. Você tem que ler o que está escrito ali para você não assinar uma confissão. Então, você tem que estar ligado em tudo o que está acontecendo. Então, essa viagem me serviu de tudo isso. poxa, que experiência, hein? A ilha é linda, maravilhoso, vale a pena. Um dia eu quero voltar, mas a volta foi triste, porque eu estou voltando para o Brasil. E Maldivas mesmo, que eu estou subindo a escada do avião, o meu celular toca uma mensagem, eu falei, não vou olhar. Aí eu olhei assim, vi que era do meu irmão, e ele dizia que meu pai tinha falecido aquela hora. Puxa, que coisa, hein? Então foi, um- foi bem triste, assim, a volta, você viajar quase 20 horas com a notícia do que o seu pai faleceu de repente. Então, foi bem triste isso. Foi uma experiência dupla, né? Tanto positivo quanto negativo. Você estava num local Uhum. maravilhoso, dizem que é muito bonito mesmo, mas você Sim, teve muito alguns bonito. desgostos ali, né? O desgosto que te causaram ali e a tristeza de, na volta, né, receber a Sim, notícia do falecimento do seu pai. você viajar 20 horas de volta com essa dor no É, coração, sozinha, e de que seu pai faleceu, né? mas o que não mata fortalece, né? E tá aqui na minha frente uma mulher forte, firme. Delange, até em que ponto, assim, a educação te ajudou a se desenvolver? Como que influenciou no seu caminho para o sucesso, a educação? Então, como eu disse no início do podcast, eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Li, assim, praticamente, na época que a gente fala ginásio, que hoje é fundamental, li praticamente a biblioteca. Sempre amei ler, a entrar nos livros. E sempre estudei, fiz minha faculdade, procurei outras formações. Então, sabe, a educação é tudo. E hoje eu continuo estudando, continuo lendo. Então, a educação é a única herança que a gente possa deixar para os nossos filhos, né? A educação, ela transforma as vidas. Eu sou favorável à educação, né? Tudo é pela educação. Então, busque educação, né? Certo? E que lições você aprendeu nessa sua trajetória? Que educação em primeiro lugar. A primeira coisa que você tem que ter é buscar, é estudar, é ler. Isso faz uma diferença muito grande na vida, né? De você buscar. Você pode não fazer uma universidade, mas você precisa sempre buscar conhecimento nos livros, né? É uma pena que nosso país lê tão pouco. Certo? A gente é conhecido por isso. Além disso que você falou, o que mais você acredita ser essencial para as pessoas mudarem de vida, alcançar os sonhos? Alcançar os sonhos. Ter foco, saber o que você quer. Eu sou uma pessoa assim que todos os meus sonhos eu escrevo e tô, né, tô sempre visualizando. Primeira coisa, você precisa saber o que você quer. E você precisa batalhar para aquele sonho, né? A gente sempre fala de oração, ora mais age. Então você tem que orar pelo aquilo que você quer e agir, ir atrás,
seja fazer um curso para ter aquilo, ou buscar outras oportunidades, alguma coisa. Então, precisa estar muito claro o seu plano de ação que você quer. Quando está muito claro, então isso é muito mais fácil. E muita disciplina, muita força de vontade, muita resiliência e muita fé. É, sobre isso que eu quero te perguntar agora. Eu te conheço o suficiente para saber que você é uma pessoa de fé, mas me conta da sua relação com Deus. Como que é a sua relação com Deus? Falar de Deus me emociona, porque Deus sempre esteve muito presente na minha vida, em todos os momentos da minha vida. E como Ele cuidou de mim, como Ele cuida, então a minha relação sempre foi, a minha vida inteira, muito próxima com Deus, uma relação de muita fé. Então eu falo, Deus é tudo. E cada vez eu quero mais me aproximar de Deus, quero levar a palavra dele pelo mundo. E a gente precisa ter a nossa intimidade com Deus, o nosso momento de oração, o nosso quarto secreto. Então, tudo eu coloco Deus na minha vida. Seja para trocar de carro, comprar alguma coisa, eu sempre consulto Deus. Ou uma viagem. Deus, ó, eu quero viajar para esse lugar. Eu só vou se o senhor for comigo. O senhor vai? Então, a gente tem que ter Deus. Para quem acredita em Deus, Ele é que dirige as nossas vidas. Então, Deus é tudo. E como eu sinto a presença dEle. É que você tocou no ponto da intimidade. A partir do momento que Deus não quer formalidade, né, com Ele quer que nós sejamos íntimos. Inclusive, na palavra diz que Ele quer ser nosso amigo. E é bacana você estar comentando sobre isso, porque eu não consigo também enxergar eu tocar minha vida sem eu ter Deus do meu lado, sem eu consultar Deus, sem eu trocar ideia com Ele o tempo inteiro, porque orar é trocar ideia com Deus, é Uhum, conversar sem formalidade, uhum, com intimidade. E as pessoas têm uma facilidade muito grande de ser íntimo de outro ser humano, mas não têm a capacidade de ser íntimo de quem criou ele, de quem deu de novo a oportunidade dele começar mais um dia, que é só mesmo pela graça e pela misericórdia, porque a gente não merece, né? A gente não merece. E ele todo dia renova essa graça, essa misericórdia. E você acredita de verdade que realmente sem um caminhar de mãos dadas com Deus, porque Deus não solta a nossa mão, né? A gente é que solta da mão dele. Sempre segurando na mão dele e seguindo em frente. É isso que você. sim, é isso que eu acredito. Deus tem que estar na nossa vida, a gente tem que sempre caminhar com Ele, ouvir Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa que oro, procuro ouvir Deus, procuro ouvir as respostas. E quantas respostas eu já não tive de Deus, assim, é impressionante, né? A gente ora para Deus e Ele sempre vai te responder. Pode demorar um pouco, mas Ele vai te responder. Então, a gente precisa estar atenta. Ele pode te responder através de uma pessoa, através de qualquer coisa, né? Ele pode te responder. Então, precisa estar atenta às coisas de Deus, ouvir mais Deus, porque hoje em dia as pessoas elas estão um pouco mais desatentas com essa questão de redes sociais. Tem tempo-se para tudo, né? Para ficar no celular, mas não tem tempo para Deus. É. Então, a gente precisa parar um minuto das nossas vidas e ter o nosso tempo, ter o nosso horário, né, da gente fazer as nossas orações, né, de estar com Deus, é Deus que fortalece a gente, é Ele que preenche o nosso vazio, não é outras pessoas, quem preenche é Deus, né? E não guardar só para nós isso. Eu acredito que a gente tem que compartilhar quando a gente tem essa proximidade com Deus, não porque a gente é especial, é porque quem busca, acha. Se você busca proximidade com Deus, você vai ter uma intimidade, você tem um relacionamento bacana e eu acredito que é muito bacana da mesma forma. Eu penso assim, Delange, não sei se você concorda. Quando você experimenta uma coisa muito gostosa, você come um negócio muito gostoso, você faz questão que todo mundo experimente aquilo, né, para a pessoa conhecer o quão saboroso é aquilo, né? E eu acredito que o mesmo acontece quando você tem uma vivência, uma experiência com Deus. É muito bacana a gente propagar isso de. Existem várias formas de propagar. Você, através dos seus cursos de prosperidade, você propaga. Sim, Você está semeando a palavra de Deus. Eu acredito que
Inclusive, um dos títulos, né, de Deus é Senhor dos Exércitos. Ele espera isso, né? Que a gente se comporte como soldados dignos de representá-lo. E cada soldado tem o seu potencial. Você tem sido um bom soldado do exército dele. Você tem propagado a palavra através dos seus cursos, treinamentos, na própria ciência social, o trabalho que você faz. O fato de você estar cuidando de gente, melhorando a qualidade de vida das pessoas, você está trabalhando para o reino, né? Você concorda com isso? Sim. E viver conforme a palavra de Deus que está na Bíblia. Porque tudo que a gente precisa para a nossa vida, tudo está na Bíblia. Então a gente tem resposta para tudo. E Deus quer que os filhos dele vivam bem, né? Ele fala: pedis, obtereis. Então, a gente pode ter uma vida boa, né? Conforme a palavra de Deus. E ele quer que os filhos tenham. Sim. Então, é muito bom estar com Deus, né? Você falou do curso de prosperidade. Falo do poder da palavra. Assim, uns anos atrás eu queria muito, muito comprar aquele apartamento, que era o apartamento que eu sempre sonhei. E aí eu recortei uma foto e coloquei no meu mural, né? Passou-se um tempo, aí eu olhei vários apartamentos, não dava certo. Até que eu encontrei um, comprei. E aí eu tava arrumando o apartamento. Quando eu olhei assim na cozinha, tudo, era a foto que eu tinha colado. Que coisa, hein? Então, isso acontece. Então, assim, Sim. fé, pedis, Se for obtereis. da vontade dele, vem. Sim. Acontece. E a gente tem que ir atrás dos sonhos, né? Caminhando com Deus, Sim. perguntando para Ele. Então, quando eu fui comprar, eu falei: Deus, isso é para mim, né? Eu só quero que o Senhor me dê trabalho, né? Para que eu consiga pagar isso aqui tudo. Sim. Então, eu sempre consultei Deus. Então, a gente precisa consultar para tudo, se isso é de Deus. Porque às vezes, Marcelo, tem coisas na nossa vida que parece ser muito bom, mas às vezes não é de Deus. Então a gente precisa consultar, ouvir uma resposta para Deus. Aquilo que aparece, é muito grande, de repente muito bom. Então a gente precisa consultar Deus, nem sempre aquilo é de Deus. Isso é muito importante na vida da gente, no trabalho, em tudo, na família. E é impressionante, né? Quando a gente pede orientação para ele e fala: Pai, se for de sua vontade, abra as portas, deixe o caminho fácil. Se não for de sua vontade, já me dê o sinal mostrando que não é o caminho. E é impressionante como, se não for da vontade dele, a porta fecha de um jeito e te tira daquilo ali. Você percebe até que é um livramento. Uhum. E da mesma forma que, se é da vontade dele, a coisa flui com uma leveza, acontece. Por mais difícil que seja galgar aquilo que a gente quer, a gente não sente tanto peso, tanta dor, né, para atingir aquele objetivo. O fardo fica mais leve, porque é vontade dele. E tudo que é vontade dele se torna mais fácil pra gente. Interessante isso, não é? Sim, Você concorda com isso? concordo. Deus é tudo. E eu sempre peço para Deus que dê sabedoria, discernimento, Ah, sim. prudência. Então, a gente tem que pedir sabedoria, como, né? Foi o que Salomão pediu, né? Sabedoria Sim, podia ter para pedido muitas Deus. coisas. Ele pediu sabedoria para Tinha conduzir o riqueza. povo dele. Deus ficou tão orgulhoso dele que falou: além disso, eu vou te dar riqueza. Inclusive no trabalho da gente, né? Às vezes a gente precisa pedir muita sabedoria para Deus. É que Deus oriente a gente, né? É. Então, Mesmo porque a gente passa mais horas no ambiente de trabalho do que com a família. sim, Então, se a gente não se relacionar bem no trabalho, não tiver prosperidade ali, a prosperidade não só é a material, mas é principalmente uma prosperidade espiritual ali. A gente tem que estar em sinergia com todos que trabalham com a sim. gente, as pessoas que a gente serve. E senão, Pedir orientação a Deus, sabedoria, discernimento, buscar conhecimento, ir atrás e Deus na frente em tudo. sim. Na vida da gente. É muito importante. A gente vê isso muito na Bíblia, Sim. né? Tudo que aconteceu. E ele não pisca, não dorme e não pestaneja. Delange, foi bacana. Na verdade, tá sendo bacana te entrevistar. Legal a gente bater esse papo no final, falar sobre o Criador do Universo, nosso Deus glorioso, todo-poderoso, misericordioso. E, pessoal, continue acompanhando os vídeos, as entrevistas que a Delange faz, conteúdos variados, sempre focados e balizados na vontade de Deus. Todos os assuntos nessa vida
Eles estão balizados na vontade de Deus. E esse é o foco das entrevistas da Adelange. Para finalizar, Adelange, eu quero te perguntar algo que você pergunta para todos os seus entrevistados. Eu gostaria que você, olhando para aquela câmera ali, você me dissesse com quem você gostaria de 5 minutinhos de prosa, sabe? Para pessoas que já se foram ou pessoas que ainda existem, mas que você gostaria nesse momento aqui, nesse silêncio do estúdio, só você e ele aqui por 5 minutos. Quem você gostaria, Adelange? Olha, eu já tinha falado antes com a outra entrevistada aqui, que era o meu pai, mas assim, 5 minutos, uma pessoa assim que eu gostaria de conversar. Uma ela já foi, seria a Rainha Elizabeth, como ela conduziu tudo aquilo durante 70 anos o reinado. E uma pessoa que é viva, que eu gostaria de conversar, de ter 5 minutos, seria que foi chanceler da Alemanha, a Angela Merkel. É, É uma pessoa que eu gostaria de conversar muito, de entender. Seria ela. Admiro muito. bacana. Duas boas escolhas. Bom, Adelange, finalizando de verdade agora, fala do teu curso para o pessoal aí, como que eles se inscrevem, como que eles podem participar, que é agregador demais. Então, o meu curso chama-se Prosperidade Baseado à Maneira de Deus. É um curso que acontece as aulas online ao vivo pelo Meet. E se você quer participar do curso, pode mandar mensagem aqui para a gente, para o Delange Cat, e a gente entra em contato. É um curso maravilhoso que dura 9 meses. Você precisa se dedicar ao curso, realmente estar afim, e realmente vai mudar a sua vida. Então, participe do nosso curso, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe e comente. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Adelange.